É uma alegria estarmos de volta para mais um culto de adoração a Deus. E o Salmo 134 fala de uma convocação ao culto vespertino. Diz assim: Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então que nós também possamos, neste momento, estarmos juntos adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, para termos mais uma palavra de oração. Pai querido, obrigado porque nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de meditar nos Teus ensinos, de encontrar nela a orientação que nós precisamos para o nosso viver, sermos alimentados pela Tua Palavra e sermos fortalecidos em nossa fé, Senhor. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos de poder Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, de poder ler a Tua Palavra, de poder também anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Aceita o nosso louvor, ó Deus, e a nossa adoração que estaremos prestando ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tudo bem? Eu fui convidada para cantar um louvor aqui e eu pensei em dois, na verdade, que vão ser cantados juntos. E por que a escolha desses dois, que são Descansarei e Buscai Primeiro? Primeiro, pensando por toda a situação que a gente tem passado, de pandemia, de políticos, autoridades brigando por poder, eu creio que seja normal que muitas pessoas se sintam ansiosas, muitas pessoas tenham suas inseguranças, e nós temos que lembrar nesse momento que nós temos um Deus que é poderoso e que nós podemos descansar nele sabendo que Ele sabe de todas as coisas e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, por esse motivo eu escolhi Descansarei. Vou até ler um pedaço da segunda estrofe, na verdade a segunda estrofe inteira, que é: Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas, que nesse momento, não só agora, mas quando tudo voltar ao normal, que nós possamos sempre descansar em Deus, buscando sempre, em primeiro lugar, o Seu reino, a Sua justiça e o caminho dele, para que esse possa ser o nosso foco, o reino de Deus e a justiça dele, para que as demais coisas sejam acrescentadas, não só por isso, mas para que nós possamos proclamar o reino do nosso Deus, seguir esse nosso Deus e não deixar que nada seja a prioridade na nossa vida além disso, tanto em momentos difíceis quanto em momentos em que nossa vida vai tudo bem.
pessoal do Rio Bonito, que saudade de vocês, saudade da nossa antiga igreja, saudade da nossa reunião em igreja. Dessa vez nós estamos aqui, estou eu e minha mãe, antigos membros da igreja do Rio Bonito, para participarmos do louvor junto com vocês. Nós estamos no meio dessa pandemia que vem assolando o mundo, dessa situação que o mundo está passando, e com certeza aí no estado de São Paulo tem sido algo bem ruim e bem negativo. Mas apesar de toda a situação, nós ainda somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que somos mais do que vencedores. Nós somos aqueles que, apesar de qualquer situação, nós podemos nos manter sempre firmes e de pé acima de todas as coisas. E é isso que nós iremos cantar hoje. Que todos os povos de todas as nações louvam ao nosso Deus, porque graças a Ele nós somos mais do que vencedores. Então vamos cantar. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto bíblico do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Creio, irmãos, que este é um salmo bem pertinente para esses dias que nós estamos enfrentando. Se nós pensarmos e lembrarmos, desde meados de março, que nós fomos impedidos pela lei de nos reunirmos como igreja presencialmente. Então, todas as igrejas procuram, de alguma forma, transmitir o seu culto online ou trazer alguma transmissão de forma que os crentes, mesmo em seus lares, possam ouvir a palavra de Deus, possam cultuar e adorar a Deus. Mas é uma situação bastante estranha, porque nós, como cristãos, desde os tempos de Cristo,
em que os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, como diz lá em Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Então, desde lá para cá, a igreja tem procurado no domingo, que é o dia do Senhor, o dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, nos unirmos para juntos, presencialmente, adorar ao Senhor. Desde meados de março, nós temos sido impedidos, já estamos aí no final de junho e temos aí uma perspectiva de no mês de julho estarmos voltando para os nossos cultos presenciais e ainda haveremos de seguir um certo protocolo, porque nós teremos um número reduzido de de presença no culto presencial. Mas esse texto fala justamente isto. Eu não sei como você está se sentindo, mas quando chega no domingo a gente fica um pouco triste, um pouco desanimado, porque não é o nosso hábito não estar na casa do Senhor. E os cristãos, de uma forma muito especial, aqueles que são bem ativos na igreja, aqueles que são obreiros, aqueles que têm responsabilidades, seja na mídia, seja no som, seja no grupo de louvor, seja participando do coral, seja dando aula na escola bíblica dominical. O domingo é um dia intenso, é um dia de atividade, é um dia de louvor e de adoração. E nós estamos acostumados a essa intensidade de realizações na casa do Senhor e nos alegramos nisto. E agora ficamos em casa. Quando muito, então, ligamos o nosso celular ou a nossa televisão, entramos num culto online e ouvimos a mensagem, mas não é a mesma coisa. E de fato, nós sentimos um pouco de tristeza porque ainda temos que permanecer neste isolamento, aguardando o momento em que a igreja poderá novamente se reunir como igreja e estarmos juntos e podemos adorar a Deus, livres, no certo sentido, dessa contaminação desse vírus. Estamos orando para que logo possamos ter uma vacina onde todos possam tomar e ficarmos livres desse contágio, desse vírus. Mas aqui o salmista começa a dizer da sua alegria de estar na presença do Senhor. A situação aqui do salmista é diferente. Este salmo não foi escrito por Davi. Aqui o texto fala que este salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Quem era Corá? Corá era uma família da tribo de Levi. Assim como a família de Arão era da tribo de Levi, e a família de Arão tinha por responsabilidade o sacerdócio no tabernáculo e no templo, a família de Corá tinha responsabilidade de cuidar da portaria do tabernáculo. Eram como se fossem os introdutores do templo. Por isso que ele fala de ele estar, por isso que ele diz lá no versículo 10, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então era a família que cuidava da portaria, eram os introdutores. Sabemos que a forma de culto também era diferente. Aqui não era um templo. O texto de Salmo 84 fala do tabernáculo. Ainda era aquela tenda móvel construída, que Deus mandou construir, aquela tenda em que durante todo o período do deserto, ela deveria ser desarmada quando o povo tinha que prosseguir viagem, e quando Deus então pairava a nuvem, eles tinham que armar a tenda, e ela então era utilizada para os serviços sagrados perante o Senhor. E essa tenda, ela era armada num ponto central, onde as tribos eram todas distribuídas à frente, atrás, aos redores. E, num certo sentido, todas as tribos poderiam ter a visão do tabernáculo. O tabernáculo era cercado por
por postes de madeira em cima com hastes de aço, e havia uma cerca de um tecido branco. Então, durante o dia, quando o sol batia naquele tecido, ele sobressaía e as pessoas podiam facilmente enxergar o tabernáculo e aquela certa movimentação que havia dos judeus que iam para prestar os seus sacrifícios por conta dos seus pecados, iam chegar ali para prestar e adorar a Deus. Então esse salmo foi escrito pela família de Corá. E ele expressa aqui a alegria e o prazer de estar na casa do Senhor. Para nós, irmãos, nós nos referimos ao templo, onde a igreja se reúne para adorar e louvar ao Senhor. E a nossa adoração, o nosso louvor, conforme mencionamos, ele é feito dominicalmente para adorar e glorificar a Deus. É um privilégio nosso. Mesmo o povo de Israel, quando ele entrou na terra prometida e as tribos herdaram as suas terras, eles ficaram distantes do tabernáculo. Muitos deles tinham que viajar dias e até semanas para chegar até o tabernáculo e poder então no tabernáculo prestar o seu culto e adoração a Deus. A vida religiosa daqueles dias era mais doméstica do que centralizada no tabernáculo. E de tempos em tempos a família então ia até o tabernáculo para poder adorar a Deus. E depois então, com o rei Davi e Salomão, que construiu o templo de Jerusalém, esta arca foi colocada no templo. E agora então, todos os judeus que queriam adorar no templo tinham que se dirigir a Jerusalém. E também no mesmo processo de fazer viagens longas, muitas vezes, os beneficiados eram aqueles que moravam na cidade de Jerusalém. Mas aqueles que moravam distantes tinham que empreender viagens para chegar até o templo e louvar e adorar a Deus. E aqui esta família expressa, irmãos, o valor que tem a casa de Deus, o valor que tem o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Veja que o salmista diz aqui que ele tem um motivo de grande prazer. Realmente chegar até o tabernáculo, se ele morava numa região distante, era um evento, era uma situação gloriosa. Por isso que ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu creio que esse sentimento de saudades, esse sentimento de desejo de ir até o tabernáculo, de prestar o sacrifício, de confessar o seu pecado, de adorar a Deus, e ele reflete aqui a sua alegria e o seu prazer. Essa deve ser, irmãos, este deve ser o nosso sentimento. E eu confesso que é o meu sentimento. Eu tenho muita alegria, muito prazer de estar na casa de Deus. E esta ausência, esse isolamento, tem incomodado a mim, e eu tenho certeza que deve estar incomodando algumas pessoas também, e desejando, anelando voltar ao nosso culto presencial, porque nós temos prazer de estar na casa do Senhor. Veja no versículos seguintes, ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então ele tem um anelo intenso, um desejo intenso, um suspiro intenso de estar na casa do Senhor. Eu me lembro, irmãos, uma experiência que eu passei na minha adolescência ou pré-adolescência. Eu frequentava uma igreja onde um líder dos adolescentes, ele fez um acampamento ao lado da represa Billings para os adolescentes. E aconteceu alguma coisa que a bomba da água não funcionou e o acampamento ficou sem água por 2 ou 3 dias. Não havia nem água potável para se beber. E eu fiquei com tanta sede,
mas tanta sede, que eu não suportei e eu comecei a chorar. E então o instrutor do meu quarto me procurou e disse: olha, por que você está chorando? Eu disse: olha, eu estou desesperado, eu não aguento mais de sede. Eu estava sem beber água por 2 dias inteiros. Então aquele rapaz chamou o instrutor, eles saíram de carro e rapidamente compraram várias garrafas de água e de refrigerante, e eles deram não somente a mim, mas outros adolescentes estavam angustiados de sede, como eu estava também, e nós fomos saciados naquele dia com aquela água que eles foram buscar. Eu creio que esta mesma ansiedade que o autor desse salmo coloca aqui, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Então, nós precisamos também, e espero que isso esteja acontecendo com você também, que você tenha saudades de estar na casa de Deus, saudades de estar com os irmãos em Cristo, saudades de podermos, com as nossas vozes, louvar e adorar a Deus junto com a nossa família. Que esse seja um prazer para você também. O salmista não somente aponta aqui como um suspiro, mas ele reflete aqui como um lugar de proteção para a sua vida. O salmista faz menção aqui do pardal. Ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Então aqui ele reflete com essas palavras a humildade de uma fé verdadeira, que faz o salmista se comparar a um passarinho que acha refúgio no templo para construir o seu ninho. É provável que esse salmo tenha sido escrito já no templo, no período do templo de Salomão, onde ele poderia perceber os pequenos pássaros, os pardais alinhados em algum vão, em alguma saliência ali, e ali eles construíram o seu ninho, e ali ele sentiu abrigo e proteção. O salmista diz justamente isto: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa acolher os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Então a igreja, irmãos, nós temos que encarar como um lugar de proteção, e de fato é, porque na igreja nós encontramos, irmãos, os nossos irmãos em Cristo, nós nos fortalecemos em nossa fé, nós nos encorajamos mutuamente. Não existe um melhor lugar para estar senão na casa do nosso Deus, para louvar e adorar ao Senhor. E ele não somente descreve aqui a igreja ou o templo ou o tabernáculo como um lugar de proteção para si, mas ele demonstra aqui o motivo de uma real felicidade. E ele escreve esse salmo dizendo justamente isto: bem-aventurado, feliz os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, e de bênção cobre a primeira chuva. Então, irmãos, nós podemos notar aqui que o salmista reflete que aquele que está na casa do Senhor, ele é feliz, ele é bem-aventurado. É verdade, irmãos, que a sua alegria não é pelo simples fato de estar na igreja como um lugar, mas é porque na igreja, de uma forma especial, nós temos a certeza da presença gloriosa do Senhor. Não quer dizer que nós desprezemos o fato de que Deus está em todos os lugares. A Bíblia fala sobre isso. Se nós lermos o Salmo 139, o Salmo 139 fala da onipotência de Deus, aquele que sustenta todo o universo e tem as estrelas nas palmas das suas mãos.
O Salmo 139 fala sobre a onisciência de Deus, ou seja, o conhecimento que Deus tem de tudo e de todos os nossos pensamentos passados, presentes e futuros. O Salmo 139 também fala da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Por isso que o salmista diz: se subo aos céus, lá estás, se desço no mais profundo do abismo, lá estás também. Deus está em todos os lugares e ninguém pode fugir da sua presença. Mas quando nós falamos de buscar Deus, nós pensamos no fato de que a casa do Senhor, nós nos voltamos para esse Deus, nós buscamos a este Deus. E nós podemos dizer como salmista: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A nossa força está no Senhor, que está presente na sua igreja quando ela se reúne para adorar e para louvar ao nosso Deus. É um motivo de real felicidade. Em Deus, então, irmãos, nós encontramos alegria para louvá-lo. Em Deus, nós encontramos a força necessária para vivermos a nossa vida, as lutas que nós enfrentamos, as aflições que temos que passar. Em Deus nós temos os nossos caminhos aplanados, é o que diz aqui o texto bíblico para nós, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, ou seja, o Senhor torna leve o nosso caminhar, o Senhor aplana os nossos caminhos, e não somente isto, Ele faz de nós canais de bênçãos para outras pessoas também. Ele diz assim: aquele cuja força está em ti, cujo coração encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, ou seja, mesmo que ele tenha que enfrentar momentos difíceis, quando fala vale árido, nós pensamos em um lugar deserto, um lugar onde o sol é escaldante, um lugar onde não tem água suficiente para refrigerar ou trazer o alívio para a nossa sede. Então é um lugar de aridez, de aflição, e mesmo esse texto não impede a realidade do fato de termos que enfrentar momentos difíceis em nossa vida, mas nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, é a Ele que nós buscamos, e não somente nós vamos encontrar a força para viver as horas e os momentos difíceis, mas Deus vai fazer de nós manancial e de bênção o cobre a primeira chuva. Então Deus vai fazer cair a sua palavra sobre nós, e em caindo a sua palavra sobre nós, nós seremos fortalecidos para sermos bênçãos na vida de outras pessoas também, irmãos. Sim, irmãos, a igreja, o templo, todo esse conjunto é necessário para a nossa alegria e a nossa felicidade. Aqui o salmista fala, irmãos, que no templo é um lugar onde nós buscamos a Deus em oração. Eu sei que nós podemos buscar a Deus em casa, nós podemos buscar a Deus no serviço, no carro, em qualquer lugar, mas estando na casa do Senhor, estando no templo, juntamente com os irmãos, a situação parece um pouco diferente. Traz-nos a ideia de que o Senhor se volta para nós e ouve a nossa oração e o nosso clamor naquele lugar que foi reservado para cultuar e adorar a Deus. O Salmo 84:8 diz: o Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Irmãos, então aqui na igreja nós podemos, juntamente com os nossos irmãos, ter o privilégio de ter comunhão profunda com Deus através da oração que nós elevamos ao nosso Senhor. Sim, irmãos, o salmista apresenta a casa de Deus, o templo de Deus, como um lugar de incomparável valor. O Salmo 84, o salmista aqui, que da família de Coré, que tinha por responsabilidade
cuidar da portaria, tanto do tabernáculo quanto do templo, ele diz no versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E então ele demonstra aqui, irmãos, a sua alegria e o seu reconhecimento de que a igreja, de que o templo é um lugar de incomparável valor. Não há lugar melhor do que a casa de Deus, onde nós podemos nos reunir com os irmãos, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, onde nós podemos glorificar a Deus através dos hinos e dos cânticos espirituais, onde podemos desfrutar de companheirismo, amizade, comunhão com os nossos irmãos. E para concluir este salmo, ele termina dizendo, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Irmãos, o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que irradia a sua luz sobre nós. E como é importante, irmãos, o sol para a nossa vida. Nós sabemos, especialmente nesses dias em que nós estamos enfrentando a proliferação deste vírus, os especialistas, os médicos têm mencionado para nós como é importante uma boa alimentação, como é importante a ingestão de água, como é importante tomar sol todos os dias, porque você se alimentando bem, se você beber água suficiente, se você tomar sol, você vai dar resistência ao seu corpo para que ele mesmo possa vencer esse vírus, caso ele venha nos atacar. E o texto diz, o Senhor Deus é sol, ele traz vida, ele fortalece a nossa vida, ele é escudo, ele é o nosso protetor de todo o mal. O Senhor dá graça, ou seja, ele estende sobre nós o favor que nós não merecemos, não somente para a nossa salvação, irmãos, mas o seu favor ele é contínuo. A palavra de Deus lá em João, no versículo 1, ele diz, no capítulo 1, ele diz assim, mas nós temos recebido do Senhor graça sobre graça. Irmãos, viver a vida é graça de Deus. Irmãos, o alimento que nós temos cada dia é graça de Deus. A nossa família é graça de Deus. O trabalho que nós temos é graça de Deus. Tudo é fruto da misericórdia de Deus. O Senhor dá graça e glória. Bem nenhum sonega os que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó meus irmãos, que nós tenhamos a nossa confiança no Senhor. E que a nossa alegria seja esta que foi expressada por este salmista da família de Corá. Que a casa de Deus seja motivo de prazer e de alegria. Seja um lugar onde nós vamos encontrar a proteção que nós precisamos. Seja motivo de uma real felicidade e bem-aventurança. Um lugar de comunhão intensa com Deus e com os irmãos em Cristo. E um lugar de incomparável valor. Que nós possamos logo, assim que houver oportunidade, assim que a prefeitura deliberar os nossos cultos presenciais, que nós tenhamos a sua presença aqui, para desfrutar desta alegria, desse prazer de estar na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós tenhamos uma boa semana, guardado e protegido pelo nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado a Deus, porque nós temos uma igreja. Obrigado a Deus, porque nós temos uma família. Ainda que nesses dias, Pai, nós temos estado separados por causa da situação que nós estamos enfrentando, que logo possamos estar juntos, ó Deus, unidos como família, retomar os nossos cultos presenciais, retomar, ó Deus, a alegria de estarmos juntos com os nossos irmãos na casa do Senhor, valorizando esse tempo na presença do Senhor e esta comunhão que nós desfrutamos com os nossos irmãos em Cristo. Que nós possamos anelar por este momento, que nós possamos reconhecer, ó Deus, a casa do Senhor como um lugar de incomparável
valor. Como diz o salmista, mais vale um dia nas portas da casa do Senhor do que 1000 dias nas tendas da iniquidade. Que o nosso desejo seja estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos. Amém.